Bom dia, irmãos. A graça e a paz. Vocês estão bem? Amém? Glória a Deus. Vocês estão bem mesmo? Então faz assim. Deixa eu ver. Dá um glória a Deus. Deixa eu ver. Amém. Amém. Irmãos, é um prazer de muita alegria para mim estar aqui reunido com vocês hoje. Eu me chamo Gleidson, igual o pastor Rafa falou. Ali está minha esposa Sambra. Nossa filha Valentina acabou de ir para a salinha. A gente tem o Ethan também. Nós somos naturais de Minas Gerais, os nossos filhos são daqui, do Paraná, eles nasceram aqui no estado do Paraná. Nós já temos 7 anos que nós temos servido em missões aqui, nesse lugar. Já temos ido para alguns lugares, pregar o evangelho, anunciar as boas novas. Mas Deus nos chamou para poder estar aqui nesse tempo, né? Por isso que eu falo que servir ao Senhor é gratificante, né? Entregar a vida para o Senhor é um privilégio para nós. Então, eu queria mesmo agradecer primeiramente a vocês, agradecer o pastor, a toda a liderança por ter nos dado a oportunidade de estar aqui com vocês reunidos. Então, vamos falar do que importa mesmo, né? Eu falei de algumas coisas, mas o que importa é a palavra de Deus. E isso é o mais importante. Então, eu queria que você acompanhasse no livro de Gênesis, capítulo 1. Gênesis, capítulo 1. Como todos nós sabemos, ele vai falar a respeito de uma história muito interessante. Vai falar a respeito da criação. O versículo 1 de Gênesis, deixa eu abrir a minha Bíblia aqui. Ele vai iniciar falando assim, ó, no princípio era Deus. Aliás, no princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. E trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gênesis capítulo 1, versículo 1, vai falar de um Deus que é criador, mas fala de um Deus que é Senhor. E tudo é por meio dele, para ele são todas as coisas. É interessante quando nós olhamos para o livro de Gênesis, porque eu queria fazer uma pergunta para a igreja, antes que nós iniciássemos esse tempo junto. O que te trouxe você até aqui, esse lugar? O que você está procurando nesse lugar? Ou melhor, com qual a intensidade que você tem entregado a sua vida para poder permanecer nesse lugar? E uma das perguntas mais importantes nessa manhã: quem é Deus para você? Essa é a pergunta que eu queria que você saísse daqui perguntando: quem é Deus para mim? Porque que a gente vai ler aqui é algo bem interessante, a gente vai falar da criação. Mas eu queria trazer uma outra pergunta. O que existia antes de Gênesis capítulo 1, versículo 1? Essa é a pergunta que a gente precisa ter menção sobre essas coisas. Então, quando nós falamos sobre a respeito da criação, nós falamos que é um Deus presente, um Deus onipotente, um Deus onisciente, um Deus que está em todo lugar, que vê todas as coisas e que sabe de todas as coisas. Mas só que Gênesis capítulo 1, versículo 1, antes disso a gente vai ver que Deus, em sua família triuna, ele manifesta a sua vontade. E agora ele traz a respeito da criação, dentro daquilo que ele vive, a sua essência, a sua natureza. Então, Gênesis capítulo 1, ele vai falar que Deus cria. Então, tudo que sai da boca de Deus é a palavra viva. João capítulo 1 vai falar que assim, ó, no início era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, a primeira coisa, quando nós vemos Deus criar as coisas aqui, a gente vê a manifestação da palavra. Em outras palavras, nós podemos ver Cristo sendo expresso por meio de Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1. Cristo estava naquele lugar. Por isso que a palavra vai falar que tudo é por Ele, por meio dEle, e para Ele são todas as coisas. Cristo era a palavra que estava sendo dita aqui nesse momento. Então, quando nós passamos sobre esse lugar, nós começamos a entender que Gênesis capítulo 1, ele vai usar uma palavra tanto interessante, que vai falar assim que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Existe uma palavra tão interessante nesse termo que vai falar rapchá, essa palavra. Rapchá significa a ponto de dar à luz. Então o Espírito de Deus estava a ponto de dar à luz, trazer aquilo que estava no coração de Deus a ser revelado para mim e para você nessa manhã. Então Gênesis, ele vai apresentar de um Deus que é intencional.
mas é naturalmente espiritual. Gênesis, ele fala de um Deus soberano. Então agora eu queria que você pensasse juntamente comigo. Você que já foi papai ou já foi mamãe, ou é papai e mamãe, ou vai ser papai e mamãe, ou você que é filho, não importa. Mas de uma família você veio. Aqui Gênesis está falando sobre a história de uma família. Então quando nós vemos isso, a gente começa a ver interessante, porque todo pai e toda mãe, quando vai se planejar para ter um filho, qual que é a primeira coisa que ele faz? Vai começar pelo quarto. Então a gente começa pelo quarto. Vamos organizar o quarto? Vamos colocar tudo no lugar? Vamos fazer o nosso melhor? Qual que é a cor que você quer do berço? Qual que é a cor da parede? Vai ter mapa, não vai ter? Na nossa atualidade é assim. Mas Gênesis 1, capítulo 1, vai falar assim que o Deus Criador, ele começa a trazer ordem em todas as coisas. Gênesis 1, capítulo 1. Ele está falando que Deus começa a preparar a terra para que ela possa receber os filhos. Então, quando Gênesis ele começa a descrever a respeito da minha e sua história, ele está falando que um Deus Criador, e sendo Pai, ele começa a preparar um lugar para poder nos receber nessa manhã. Então, a gente começa a ver, é espetacular isso. Deus traz ordem, justiça e beleza dentro de Gênesis 1. Aquilo que nós esperávamos, vendo o nosso Deus Criador. Mas agora a gente começa a transitar um pouco sobre a história. Como todos nós sabemos. Agora a gente vai lá para Gênesis capítulo 2. Aliás, Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Gênesis 1, 26 e 27 vai falar assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. É isso mesmo? Que eles dominem sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Versículo 27. Criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Gênesis, ele está falando agora que apesar de Deus ser esse Deus Criador, agora ele quer trazer pessoas que o possam representar, ser co-criadores com Deus por meio de Cristo. Então, Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27 vai falar da minha história e da sua história. Então eu queria te perguntar, quem que você é nessa manhã? Quem que as pessoas estão falando que você é? Ou qual que é o testemunho de vida que você está dando? Porque se nós conhecemos bem o nosso Deus, aquele qual nós falamos que nós servimos, nós também devemos se portar a tal altura a que as pessoas lá fora possam ver que existe um Deus soberano sobre nós, que existe um Deus criador sobre nós. E agora nós partimos para Gênesis capítulo 2, versículo 7, ele vai falar a respeito sobre: o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou sobre as suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou ser vivente. Gênesis capítulo 2, depois de toda a criação ter sido feita, depois de cada versículo no final da criação Deus falar que era bom e falar que era muito bom, agora Deus começa a trazer à tona a minha e a sua realidade. Então ele vai falar em Gênesis capítulo 2 que Deus pega o barro, o pó da terra, molda uma estrutura e agora ele precisa soprar o fôlego de vida sobre aquela estrutura. Então Gênesis capítulo 2 é uma das partes mais interessantes que me chama a atenção e que me comove muito. Porque quando a gente pensa que Deus, sendo Deus, pega o pó da terra, forma a estrutura óssea, ou como se diz, o homem do pó da terra, agora ele sopra o fôlego de vida no homem. Você já parou para poder pensar um pouquinho como mais ou menos foi isso, quando Deus soprou o fôlego de vida no homem? Eu acredito que é assim, eu queria compartilhar com você. Acredito eu, naquele exato momento da criação, o Éden, o jardim já estava pronto. Agora precisava de alguém que pudesse dominar sobre aquele lugar. Então Deus pega o homem, forma do pó da terra. E agora Deus, de frente a frente para o homem, pega o seu próprio nariz, o seu próprio rosto, encosta em frente ao nariz do homem e respira bem profundo.
E a fôlego de vida que saía das narinas do homem, de Deus, agora penetra dentro da narina do homem. E o homem começa a ter vida. Agora imagina um homem de olho fechado. Quando o homem recebe o fôlego de vida, qual foi a primeira coisa que o homem viu? Qual foi a primeira coisa que o homem viu quando os seus olhos foram abertos? Ele viu o próprio Deus. Meu irmão, minha irmã, eu imagino Deus quando te criou. Você não foi simplesmente criado, você foi gerado nele. E agora Deus, quando olha para você e fala, eu criei a melhor coisa possível. Eu gerei uma das coisas mais belas, mais profundas que eu poderia expressar nessa manhã. Ou talvez nessa vida. Então quando Deus olha para o homem, para a natureza dele sendo manifesta, agora imagino Deus com aquela alegria recebendo aquele filho. Falando, olha, todas essas coisas eu fiz para você. Exclusivamente para você. E agora eu imagino o homem tentando se detectar, tentando se, como se diz, entender o que estava acontecendo, mas uma felicidade imensa no coração do homem. Naquele exato momento, a gente vê Deus sendo pai, cuidando do homem. É interessante porque quando a gente olha para a respeito da criação, a gente pode perceber várias características desse evangelho, ou no caso dessa palavra de Gênesis. Gênesis 1, Gênesis capítulo 2 e Gênesis capítulo 3. Como nós vemos a respeito de quem o nosso Deus é. Vai mudar realmente quem nós somos. Então, Adão agora, após ser criado, após receber o fôlego de vida, agora o Deus que é criador, mas também um Deus que é pai, chama Adão para um lugar íntimo com ele. E aí nós percebemos que lá em Gênesis 2, versículo 15, a Bíblia vai falar assim: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivar. Versículo 16: e o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Versículo 18 e 19. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só, farei para ele também alguém que auxilie e lhe corresponda. 19. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus o trouxe ao homem para ver como esse lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. É tão espetacular quando nós olhamos para essa mensagem de Gênesis, porque depois de Adão ser criado, receber o fôlego de vida, agora o Deus Criador chama ele para cuidar e cultivar daquilo que Deus havia feito. É interessante quando nós começamos a olhar sobre cuidar e sobre cultivar, que são palavras bem distintas. Por que Deus havia falado para um homem cuidar? E não só poder administrar aquilo que estava diante dele. Desculpa. É interessante quando nós olhamos para essa palavra, porque a gente agora começa a ver uma outra perspectiva da história, sobre quando a serpente cai, quando Lúcifer cai, ao tentar ser maior do que Deus, porque a gente vai ver essa descrição da história lá em Isaías 14, versículo 12, do 15, e Ezequiel vai falar, versículo 28, também vai falar sobre a caída da serpente. É interessante porque quando nós olhamos para esse texto, do que Deus queria nos alertar dentro do jardim? Havia um perigo dentro do jardim. Quando nós falamos sobre essa questão do livre-arbítrio, é interessante porque se Deus fosse esse Deus que nos levasse a amá-lo e mediante, se nós tivéssemos livre-arbítrio, não seria amor. Seria
domínio, mas não amor, não livre-arbítrio. Mas Deus nos deu a oportunidade de escolhermos se nós deveríamos ou não estar em sua presença. Não partiria dele, agora partiria de nós. O amor expresso dele, ele já havia revelado, agora é nós que poderíamos fazer essa decisão de permanecer ou se afastar da presença dele. Então, quando nós olhamos para esses dois textos, nós vamos ver também lá em Jó, capítulo 1, versículo 1, que os anjos estavam reunidos, e entre eles também estava Satanás. E Deus fala lá em Jó, a respeito do seu próprio servo Jó, homem íntegro, temente a Deus, se desviava do mal, e assim nós vamos lá ver a história de Jó. E aí começa a haver um diálogo ali entre Deus e a serpente, entre Deus e Satanás. Nós já sabemos a respeito dessa história. O porquê que eu estou falando essas coisas? Porque quando nós olhamos para dentro de Gênesis, nós vamos perceber que a serpente sempre esteve dentro do jardim. Imagina todos os dias. A Bíblia vai falar que na viração do dia, entre ali as 15 horas, 15h50, mais ou menos às 18 horas, na viração do dia, Deus descia todos os dias para ter com Adão, para saber o que Adão havia feito. O pai se relacionando com o filho. Mas agora nós vemos que, a respeito de todos esses outros textos, a serpente também estava dentro do jardim. Todos os dias a serpente via Deus descer e ter relacionamento com o filho, ter relacionamento com a criação. Cuidar não é simplesmente tomar a responsabilidade que nós precisamos dentro da nossa vida cotidiana ou até mesmo dentro do jardim. Cuidar vale também permanecer e afastar o mal, para que o mal entre não somente na nossa vida, mas também dentro do nosso coração. Cultivar também faz parte disso. Agora nós vemos então a respeito de uma característica ou de outra expansão dentro da história de Gênesis. Mas agora nós vamos partir para um outro momento. Agora, após Adão estar ali cultivando e cuidando, Deus chama Adão para poder dar nome aos animais. Eu não sei se você percebeu que quando Gênesis 1 vai falar que Deus havia chamado o homem para que ele pudesse ser a sua imagem, a sua semelhança, e que ele pudesse dominar sobre os animais da terra, sobre as aves dos céus e assim demais. Então nós vamos aprender em Gênesis que tudo que você dá nome, você tem autoridade sobre. Nós só não temos domínio sobre outra pessoa, mas sobre coisas e animais nós temos domínio. A Bíblia fala a respeito disso. Então Deus chama o homem para ensiná-lo a ter autoridade. E o homem começa a dar nome aos animais. Então tudo que nós damos nome, nós temos autoridade sobre. Se você tem um cachorro lá na sua casa, e o seu cachorro chama Bolinha, vamos colocar assim, se o Bolinha pega e bagunça o lixo, quem que é responsável de limpar a bagunça que o Bolinha fez? O dono dele, aquele que deu o nome. Agora nós vemos então lá em Gênesis capítulo 3, agora a serpente aparece dentro da história. Gênesis capítulo 3 vai falar que a serpente, estando naquele lugar, ela começa a ter um diálogo com Eva. Vou falar a respeito das minhas próprias palavras. E ela fala assim, olha, é verdade mesmo que você não pode comer, vocês não podem comer da árvore que está no jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal? Começa pela mulher. E a mulher fala, não, nós podemos comer de todas as árvores do jardim. Mas Deus disse para a gente não comer e nem tocar. Deus não havia falado que não poderia tocar. Deus havia falado que não poderia comer. A grande dificuldade que nós temos dentro do corpo de Cristo é que às vezes nós damos muita informação para a serpente a respeito daquilo que ela não precisa. Nós precisamos domar a nossa língua, domar o nosso corpo, porque a serpente está como inimigo ao nosso derredor, tentando nos tragar. Gênesis capítulo 3 então fala que a serpente e a Eva começam a ter um diálogo. E agora ela incita, através de uma pergunta, a mulher e a Adão comer sobre o fruto que era proibido. E eles, sem medirem esforços, ou sem tomarem postura, eles vão
sendo influenciados pela serpente, até que eles comem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Enquanto o pastor tinha me chamado para poder ministrar, já vi mais ou menos umas 3 semanas atrás, eu não estava aqui, eu estava em Minas Gerais, e eu falei: Senhor, o que eu vou ministrar? Senhor, a gente aprende o dia inteiro lá dentro da missão sobre a palavra, nós meditamos na palavra o dia inteiro, mas não é sobre a minha intenção, não é sobre o que eu conheço, é sobre o que o Senhor quer que eu ministre. E eu busquei 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, buscando hoje, e ainda não me vi uma palavra. Quando hoje pela manhã eu levantei e eu falei: Senhor, eu preciso que o Senhor fale comigo. Eu não quero que sejam as minhas palavras lá, eu preciso que sejam as tuas palavras. E nessa manhã o Senhor compartilhou algo comigo muito interessante. Nós vamos caminhar para lá. Então nós vemos agora o diálogo da serpente e de Eva. A criação agora é influenciada por meio da serpente. Quando eu estava meditando, que Deus me trouxe a respeito desse texto, é algo muito interessante. Porque, como nós falamos, Adão era responsável de ter autoridade sobre a serpente. Ele havia dado nome aos animais. Mas Adão agora é omisso. Adão não usou da autoridade que Deus havia dado para ele para repreender a serpente. Agora ele deixa que não somente a humanidade, mas a sua própria casa seja influenciada pelo poder e a opressão da serpente. Quando nós olhamos para a história de Adão e Eva, nós começamos a perceber que a Bíblia começa a relatar sobre a queda. Gênesis capítulo 1, 2 e capítulo 3. Mas como nós mesmos falamos aqui, como nós mesmos lemos no texto, todos os dias, na viração do dia, Deus descia para poder ter com Adão. Quando nós falamos sobre a criação, quando Deus molda o homem, sopra sobre ele fôlego de vida, os olhos de Adão estavam vendo o próprio Deus. Mas o que aconteceu em Gênesis capítulo 3? O que aconteceu? Qual foi o momento que a serpente entrou? Quem falou para a serpente que não podia comer do fruto? Onde a serpente escutou isso? A queda, meu irmão, ela não vem do dia para a noite. A queda do homem, a queda da humanidade, ela vem de pouquinho em pouquinho, de grão em grão. Eu fiquei me perguntando durante todo esse tempo: Senhor, como assim? Adão estava na sua presença, Adão estava dentro do jardim, Adão estava dentro da casa. Os olhos dele estavam fixos no Senhor. Mas em um determinado tempo da história, os olhos dele se desviaram. Como tem andado a sua vida até aqui? Como tem você perseverado na presença do Senhor? Porque é interessante a gente olhar para isso, porque quando nós olhamos para a história de Adão e Eva, ou a nossa história, nós começamos a entender que existe um risco grande de nós estarmos dentro da igreja, estarmos diante da presença de Deus, mas afastados de Cristo. Adão estava dentro da presença. Adão estava dentro da casa. Adão tinha do bom e do melhor, mas o seu coração estava afastado da presença. Então nós vemos agora a humanidade cai. Adão e Eva agora se escondem atrás de uma roupagem. E a Bíblia vai falar assim, que escutando Adão e Eva, os passos do Senhor no jardim, eles se escondem. Adão e Eva se esconderam. Aqueles que talvez em algum tempo atrás faziam de tudo para poder estar na presença de Deus e poder compartilhar com o Pai aquilo que estavam fazendo e vivendo, agora eles não eram aqueles mesmos. Agora a postura deles mudaram. De vez eles irem diante do Pai, agora eles se afastam do Pai.
Medo e vergonha o dominam. E quando nós olhamos para o oposto do amor, como nós pensamos, o oposto do amor, talvez que o mundo venha nos ensinar é ódio. Mas o oposto do amor não é ódio, é medo e vergonha. Porque a primeira reação que Adão e Eva têm é medo e vergonha. Medo e vergonha agora o dominam. Eles afastaram do Pai. Adão e Eva escutam os passos do Senhor andando pelo jardim. E agora Deus faz uma pergunta muito interessante. Acredito eu, naquele jardim imenso, Deus dá um grito. Adão! Talvez mais forte ainda, Adão! Eu acho que se repete algumas vezes e ele grita cada vez mais alto. Adão! Aonde você está? É uma pergunta tão profunda, irmãos. Porque se nós olhamos para o caráter de Deus, para quem Deus é, como nós falamos, Deus é onipresente, onipotente e onisciente. Deus está em todos os lugares, vê todas as coisas e sabe de tudo. É verdade mesmo que Deus não sabia onde Adão estava? É verdade mesmo? A pergunta que Deus estava fazendo naquela hora não é sobre um espaço geográfico. A pergunta que Deus estava fazendo para Adão: Adão, o que aconteceu? Eu não te sinto mais em mim. Os teus olhos mudaram, Adão. E agora eu acho que aquela pergunta ecoa dentro do coração de Adão, dentro da alma de Adão. Aonde foi que eu errei? O domínio e a autoridade estavam sobre a minha mão e eu não usei dela. Quando eu perguntava, Senhor, o que eu vou ministrar, Senhor? O Senhor me trouxe essa palavra. O que tem sido prioridade na sua vida? Qual é a sua prioridade? As prioridades, às vezes, que vêm diante de nós, na nossa casa, no nosso cotidiano, é: Senhor, eu tenho uma boleta para poder pagar, Senhor. Eu preciso desse dinheiro para poder pagar essa boleta. Senhor, eu preciso de um aumento no meu salário. Senhor, eu preciso de uma casa melhor. Senhor, eu preciso de uma igreja mais perto. São tantas coisas que nós precisamos. Enquanto a única coisa que Deus quer de mim, de você, é: Senhor, essa é a roupa que eu preciso estar diante da Tua presença. Senhor, qual é o louvor que o Senhor quer que eu cante hoje para o Senhor? Senhor, qual é a forma que o Senhor quer que eu te adore? Senhor, qual é o tempo que eu tenho que levantar de madrugada para poder buscar a Tua presença? Os olhos de Adão já não estavam mais fixos no Senhor. Agora os olhos de Adão e Eva estavam fixos dentro da sua própria vontade, do seu próprio benefício. Adão e Eva afastados do Senhor. É tão poderoso essa passagem quando nós olhamos para ela, porque Deus poderia fazer tantas as coisas, Deus poderia estalar os dedos e o homem cair em arrependimento e voltar para a sua presença, mas ainda talvez não seria o necessário. Deus poderia talvez matar a serpente ali mesmo e mudar toda a ciência de Adão e Eva, eliminar essa parte na memória deles da queda, mas Deus não fez. Quando Deus quer resgatar um homem, nós olhamos lá para João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Não se paga o mal com o mal, se paga o mal com o bem. Deus se deu por inteiro para poder nos ter por completo. Então a pergunta de hoje, que nós poderíamos sair daqui imaginando: Senhor, o que eu preciso fazer para que o Teu Espírito habite dentro de mim? Nós precisamos voltar para a cruz de novo.
As pessoas estão buscando lá fora o seu futuro através da mídia. As pessoas estão procurando através da televisão e muitas outras coisas qual é o meu futuro, quanto eu tenho que investir, o que eu preciso vestir, como eu preciso falar. Mas o meu e o seu futuro, a gente pode saber olhando para a cruz. Lá está o meu e o seu futuro. Pois se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então a pergunta de hoje para mim e para você, vamos fazer o retorno. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Sabe por que muitas das vezes a nossa família, os nossos familiares, na realidade, não são alcançados? Porque, às vezes, dentro da igreja, nós temos Deus como nosso Salvador. Nós batemos no peito e falamos, Deus é o nosso Salvador, Deus é o meu Salvador. Mas nós não temos coragem de falar, Deus é o meu Senhor. Não tem como Deus ser o nosso Salvador se Ele não for o nosso Senhor. Ele tem que ser Senhor no meu serviço, Ele tem que ser Senhor no meu individual, Ele tem que ser Senhor no meu casamento, Ele tem que ser Senhor em todas as coisas. Aí sim Ele vai ser o nosso Salvador. Então hoje Deus está nos chamando para que nós possamos, literalmente, em espírito e em verdade, entregarmos as nossas vidas para Ele, para que Ele seja o nosso Senhor. E o texto que Deus ministrou no meu coração, para que pudesse trazer aqui, não foi Gênesis capítulo 1, nem Gênesis 2, nem Gênesis 3. Você pode abrir sua Bíblia lá em Salmos 139. O salmista Davi, em Salmos de número 139, versículo 7, até o versículo 13, até o versículo 12, na realidade, o salmista vai falar assim: para onde poderei eu escapar do teu espírito? Para onde poderei fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali, a tua mão direita me guiará e me sustentará. Mesmo que eu diga as trevas me encobrirão e que as luzes se tornará a noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luzes. A diferença de Adão para Davi são apenas dois fatores. Adão e Eva se esconderam atrás do medo e da vergonha, mas eles não conseguiram se esconder da presença de Deus. A diferença de Davi para Adão é que Davi reconhece: Senhor, não há onde que eu vá, não há o que eu faça que me esconderão de ti, Senhor. A tua presença me basta, Senhor. A tua presença é o meu refúgio. A revelação que é dada para Davi nesse exato momento é uma revelação que Deus também havia sonhado para Adão e Eva. Mas os olhos deles mudaram no meio da caminhada. Salmos 23, como o pastor leu aqui, ele vai falar assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas eu quero te dizer, na sua casa tem faltado alguma coisa? Na sua vida tem faltado alguma coisa? Eu digo, às vezes lá em casa tem faltado muita coisa. Não de alimento, não de comida, nada desse tipo. Mas muita coisa tem me faltado. Mas o que Davi está falando aqui, exatamente ao contrário. Porque a palavra usada aqui, em Salmos 23, ele vai falar assim: Adonai é o meu Senhor, e dele eu não tenho falta. Davi não está falando sobre coisas materiais. Davi está falando: olha, eu sei passar por momentos de alegria, mas também por momentos de tristeza. Mas em toda a minha vida eu nunca vi a presença do Senhor me faltar.
Você está pronto para que a presença do Senhor nunca te falte? Você está pronto para fazer dessas verdades a realidade de vida na sua casa e na sua família? Vamos orar. Senhor Jesus, nós estamos aqui diante do Senhor. Senhor, nós precisamos do Senhor, Jesus. Senhor, nos perdoa sobre os nossos pecados, Jesus. Assim como o Senhor ensinou a Adão e Eva, Senhor, a ter autoridade e domínio, Senhor, sobre todas as coisas. Nos ensina a dar nome, Senhor, àquilo que tem nos tirado da Tua presença, Senhor. Senhor, nos ajuda a dar nome sobre essas coisas, Senhor. Se é incredulidade, Jesus, se é Espírito Santo de Deus, a omissão, Senhor. Eu não sei quais são as coisas, Jesus. Mas eu oro, Espírito Santo de Deus, para que o Senhor, o Teu Espírito, que a Bíblia diz que nos ensinaria a respeito de todas as coisas, possa nos ensinar a dar nome sobre essas coisas, para que nós possamos ter autoridades. Senhor, a Tua palavra lá ensina em Gênesis, quando a serpente está diante do Senhor, o Senhor fala que agora ela rastejaria, mas ela comeria do pó da terra. A Bíblia vai nos ensinar que o pó da terra é o homem espiritualmente sem a Tua presença, sem o Teu Espírito. Antes que o fôlego fosse soprado nas narinas do homem, o homem era pó. E é sobre esse estilo de pessoa, sobre esse estilo de família, que a serpente tem se alimentado. De pessoas que não sabem dar nome àquilo que elas precisam dar nome. Senhor, eu oro para que o Teu Espírito repouse sobre nós. Senhor, nos faça subir o Monte Santo do Senhor. Nos faça permanecer com as mãos limpas, Senhor. Com o coração reto e com os pensamentos transformados, Jesus. Senhor, perdoa as nossas iniquidades, Jesus. Derrama sobre nós, Senhor, nessa manhã o batismo em amor. Derrama, Espírito Santo de Deus, sobre nós e sobre a nossa casa, o Teu avivamento, Senhor. Senhor, nós somos como aqueles que sonham, Senhor. Nós somos como aqueles que sonham, Jesus. Nós sonhamos estar na eternidade com o Senhor. Face a face, Jesus. Senhor, nos resgata nessa manhã, Senhor. Atrai o nosso coração de novo para a Tua presença, Jesus. Leva os nossos olhos para olhar, Senhor, para aquilo que Paulo fala, Senhor. Não me esqueço para as coisas que para trás ficaram, mas eu prossigo olhando para o alto. Para a soberana vocação que Cristo em nós, Cristo em mim é a esperança da glória. Senhor, nos faça tomar, Senhor, lugar de responsabilidade, de direito diante da criação, Senhor. Senhor, que a nossa família, a nossa casa, seja conhecida diante do Senhor como um altar de adoração. Senhor, volta, Senhor, e atrai os nossos olhares diante do Senhor. Em nome de Jesus. Eu sei que existem pessoas aqui que você tem andado diante da presença de Deus, mas tem sido difícil. Tantas coisas têm tentado resgatar o seu olhar, resgatar o seu coração. Mas o convite do Senhor é para que você possa voltar de novo para Ele. Eu queria perguntar para você, mesmo com os olhos fechados, se você tem sofrido momentos de ataque do inimigo e tem sido dias difíceis e você hoje precisa de uma oração vinda do Pai. Eu queria que você levantasse sua mão bem alto, porque hoje é dia de reconciliação. Hoje é dia de encontro de novo com a presença do Senhor. Esse tempo não é para qualquer um. É só para quem quer. Para quem quer permanecer diante da presença. E esse é o momento só você e Deus. Esse é o momento que Deus está te chamando de novo para casa.
eu queria que você colocasse a mão no seu coração. E a outra você pudesse estender assim para o alto. Eu queria convidar a Sâmara para que pudesse fazer essa oração para nós. Em nome de Jesus. Papai, essa manhã o Senhor está chamando os seus filhos a olharem de novo para o teu olho e reconhecer a tua face. Reconhecer que sem o Senhor nós somos somente pó, Pai. E com o Senhor nós podemos, Senhor, ver a eternidade, gerar frutos que geram frutos para a eternidade, não para agora, Jesus. O tempo não é nosso, as coisas não são nossas, tudo aqui é do Senhor, Pai. Eu oro, Senhor, para que cada coração aqui que se estendeu a mão, Pai, que o Senhor possa ir diante deles, gera neles um vinho novo sobre os teus filhos, Pai. Os dias não estão fáceis, a tua palavra diz que o amor de muitos se esfriariam, e esse amor não é lá fora, Senhor, é da tua própria igreja. Mas nós não queremos deixar de amar ao Senhor, Pai. E amar ao Senhor não é um sentimento. Amar ao Senhor, Pai, é uma decisão de caminhar, mesmo diante a tribulação. Conforme Tiago diz, Senhor, que tenhamos alegria na tribulação. E essa alegria é uma pessoa, é o Senhor. E com isso, Senhor, o Senhor produzirá em nós perseverança, o Senhor produzirá em nós fé. E eu oro, Jesus, para que o Senhor possa avivar os corações aqui nesta manhã. Jesus, traga à memória aquilo que traz esperança. Lembre aos nossos irmãos, Senhor, de testemunhar do que o Senhor tem feito. A tua igreja tem perecido, Pai, porque nós deixamos de contar quem o Senhor era e de celebrar e de contemplar a tua face, Deus. E eu oro assim como o Senhor chamou a minha atenção no particular. De não ficar buscando o futuro, porque eu nem sei se eu vou estar lá. Mas de contemplar hoje quem é o Senhor. Jesus nos faz hoje olhar já, desde já, ao acordar. E sermos gratos pela tua presença, Deus. A nossa fé só vai, Senhor, ser avivada quando nós reconhecemos, Senhor, em todos os detalhes. E eu não digo, Senhor, no grande, eu digo no pequeno, no diário, no ordinário, Deus. A tua palavra, conforme foi dito, Senhor, em Salmos 23 aqui. E eu lembro de uma revelação que o Senhor me deu, Senhor. Aonde diz que o Senhor é o meu pastor. O Senhor não divide que o Senhor é Senhor e o Senhor é pastor. O Senhor é apenas um. Assim como o Senhor é Senhor, para ser o soberano e ser o poderoso, o Senhor também é o pastor que cuida das suas ovelhas diariamente, alimentando-as. Então Jesus nos faz perceber esse pastor no diário. Aquele que sabe a nossa necessidade diariamente. Aquele que olha para a sua ovelha e diz: eu preciso carregar, eu preciso puxar novamente, eu preciso alimentar, eu preciso descansar. Nos faz perceber o Senhor, Pai. E que nessa manhã o teu amor nos invada. A tua palavra diz, Pai, que o verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor, Senhor, é o Senhor, é a revelação de quem o Senhor é. E se existe medo em nós, nos faz buscar a revelação do Senhor, a faceta do Senhor nos nossos medos. Porque só assim eles serão lançados fora. E eu agradeço, Jesus, porque é palpável a tua presença neste lugar. Eu te agradeço porque o teu Espírito está pairando sobre esta igreja. Obrigada, papai. Obrigada. Eu saio daqui com o coração, Pai, rendido aos teus pés. E reconhecendo que o maior lugar que eu posso estar nesta manhã é com o meu rosto diante dos teus pés. Obrigada, papai. E que a tua obra seja avivada neste lugar. E que pessoas, Senhor, testemunhem para que outras conheçam quem o Senhor é. O Senhor não é, Senhor, aquele que perdeu o poder ou perdeu o controle de todas as coisas.
Na verdade, o Senhor tem feito, Pai. Nós que deixamos de testemunhar o que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas. Que não venhamos buscar, Senhor, o grande para poder contar quem o Senhor é. Porque eu abrir os olhos nessa manhã já é contemplada a tua misericórdia. Obrigada, papai. E que o Senhor continue enchendo essa igreja, Pai, da tua presença e da tua palavra. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a tua palavra é a verdade. E que podemos, Senhor, ansiar por essa palavra, por a tua verdade. Ansiarem a nos alimentar da tua verdade, Jesus. Porque sem conhecer ao Senhor é impossível continuarmos caminhando contigo, Deus. Muito obrigada, Jesus.